Então, nessa noite, Deus quer compartilhar conosco uma mensagem que veio ao meu coração nesses dias. E eu sempre costumo colocar um título, um tema nas mensagens, por questão de organização mesmo. E nessa mensagem, o tema que eu coloquei foi o método divino para uma vida abundante. Diga comigo, um método, diga o método para uma vida abundante. Amém, queridos? Você está com sua Bíblia? Por favor, abra comigo no livro aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Deus é bom. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que é um pouco diferente, ela trata com outras palavras o texto, mas a essência do texto é a mesma. Então, independente da versão que você tenha, você pode acompanhar da mesma forma. Tá? Se não quiser, apenas me escuta, você será também abençoado de forma igual. Versículo 15 diz, portanto, da melhor forma possível, estou pronto a ir ver vocês em Roma, para pregar também a boa nova de Deus. Isso é Paulo, o apóstolo Paulo falando. E ele continua no versículo 16. Não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quantos crerem nela. Esta mensagem foi primeiramente regada só aos judeus. Porém, agora todos são convidados a ir a Deus deste mesmo modo. 17 diz, esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus, quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como Salvador. Isto é realizado pela fé, do princípio ao fim. Tal como a Escritura afirma, o homem que encontra a vida vai encontrá-la confiando em Deus. Amém? Aleluia. Essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos, à igreja em Roma. E é interessante que Paulo escrevia essa carta e ele falava com convicção de que ele não se envergonhava do evangelho. Por mais que ele sofresse pelo evangelho como ele sofreu. Perseguições, às vezes naufrágios, doenças no corpo e situações diversas que ele era acometido por causa do evangelho. Ele mesmo afirmou aqui, eu não me envergonho do evangelho. E é interessante que a versão da Bíblia Viva fala sobre um método divino. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Que método divino é esse? Primeiramente, vamos entender o que é um método. Método é algo que é feito de forma estruturada, ou algo que é realizado para conquistar algo, para realizar algo, para concluir algo, para fazer algo. Então, método é uma técnica, ou uma habilidade, ou uma estrutura, ou algo organizado para ser realizado algo, ou para ser feito alguma coisa. Então, o método, basicamente, é isso. Eu peguei uma definição de método que diz, método é um modo, uma maneira, uma forma de fazer algo de forma sistemática, organizada e estruturada. Então, o método é isso. É interessante que a palavra método, ela vem lá do grego, desde o tempo da Grécia. Vem da palavra métodos. E essa palavra método, ela era muito utilizada na Grécia Antiga, para falar sobre algo que estava sendo organizado, estruturado para conquistar, para fazer algo.
que é comum hoje em dia, não sei se você já se reparou nas redes sociais, na internet, até mesmo na televisão, você vê muito propagandas de métodos, e às vezes métodos fantásticos, como emagrecer em 7 dias. Quem aqui já viu algo parecido? Tem ou não tem? Tem muito. Como ficar milionário em 30 dias. Então, muitos desses métodos são apresentados a mim e a você quase que diariamente. E métodos esses, instruções, nós podemos dizer assim, que são vendidos. Não é verdade? Eu não sei se você já se deparou com uma propaganda ou com um anúncio que prometia para você riqueza em 7 dias, em 15 dias. Um método diferenciado da NASA, tecnológico, moderno, para ganhar cabelo, para fazer o cabelo crescer, para dormir melhor, para emagrecer, para ficar forte do dia para a noite, da noite para o dia. Então, existe método hoje em dia para tudo. Você basta dar uma pesquisada, olhar a televisão, tem uma propaganda de algum método desse. Então, hoje a gente vê isso quase que diariamente. Mas sabe, queridos, você pode ter visto um método para emagrecer, um método para enriquecer, um método para ficar forte, um método para qualquer outra coisa. Todos esses são métodos criados por homens. Mas existe um método que é o método que é divino, que nós acabamos de ler aqui em Romanos. A Bíblia diz, há um método divino que é referente às boas novas. Ou seja, existe um método criado da parte de Deus para mim e para você, que não vai garantir riqueza, perca de peso, ficar forte. Ele não garante essas coisas. Mas o método que Deus garante é: você será abençoado e salvo. O método divino para uma vida abundante, queridos, fala sobre esperança, fala sobre salvação. E qual é o método de Deus para mim e para você? Que método divino é esse? E eu posso te dizer, o método divino de Deus para mim e para você é o Evangelho. Diga comigo, o método de Deus para a minha vida é o Evangelho. Aleluia. E queridos, Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Vem da palavra grega euangelion, que era usada na Grécia para mencionar uma vitória militar depois de uma batalha. E falava sobre festas, depois eles comemoravam a vitória. Então, essa palavra euangelion se referia muito a essa questão histórica dos gregos vencerem uma batalha, de uma volta de um imperador, de um nascimento de um imperador, de um rei. E eles comemoravam isso, celebravam isso. E essa palavra evangelho foi trazida por Deus na sua palavra para mencionar também o nascimento de um rei. Aleluia! E como eu disse a vocês, os gregos tinham essa palavra como algo referente a bem-estar, satisfação, alegria, paz. E da mesma forma, podemos crer que o Evangelho, que são boas novas para mim e para você, também vai nos dar uma satisfação em relação à nossa vida e à nossa vida em fé, de alegria, paz e de abundância. Queridos, precisamos entender que o Evangelho se refere ao nosso Cristo, ao nosso Jesus. O Evangelho são as boas novas trazidas na vida de Jesus. Jesus, quando nasceu e veio à terra por mim e por você, ele veio com um propósito. Qual era o propósito? Nos livrar de todo mal,
da maldição do pecado, de uma vida de escravos do pecado para uma vida livre em Cristo, em Deus, uma vida que podia nos trazer perdição e agora nos traz um propósito, antes perdidos, agora encontrados, antes condenados à morte, agora com esperança de uma vida eterna. Antes tristes, desanimados, agora entusiasmados e esperançosos, felizes, motivados. Então, o método divino de Deus para mim e para você está baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Cristo é a boa nova. O método de Deus para mim e para você termos uma vida abundante não está em carros, não está em casas, não está em bens materiais, não está em marcas de roupa, está na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Então, nele podemos crer em uma vida pela fé, uma vida em paz, satisfeitos, mesmo passando por momentos difíceis, por circunstâncias, por problemas. Existe um método divino para mim e para você que nos trouxe boas notícias. E eu estou aqui para falar para você dessas boas notícias, que é Jesus Cristo. Sabe, queridos, uma vida abundante só é possível com Cristo. Não existe atalhos que estar uma vida abundante. Mas uma vida abundante para mim é ter muito dinheiro. Queridos, eu digo a você que a nossa felicidade não deve estar dependente dessas coisas. Porque quando você tiver muito dinheiro, você vai estar bem. Mas quando não tiver muito dinheiro, você vai estar mal. Porque essas coisas são temporárias. Essas coisas, uma hora você tem, uma hora você não tem. Quando você baseia a sua vida em bens materiais, em bens que são passageiros, que são temporários, você está vivendo uma vida medíocre. É possível reparar que há em muitos hoje em dia, infelizmente, consultórios lotados de psicologia, psiquiatria, de pessoas que são milionárias, ricas, que têm de tudo materialmente falando, mas não vivem bem, não conseguem dormir bem, não têm paz, não têm alegria. Porque uma vida abundante, uma vida triunfante, não depende dessas coisas. Um homem nasce e tem um vazio dentro de si que só é preenchido pelo próprio Deus. É um vazio que é do tamanho de Deus. Então, um carro novo do ano não vai preencher esse vazio. Pode te dar uma alegria momentânea pela conquista. Nossa, que ótimo. É bom demais. Uma compra de uma casa, conquista de uma casa própria, que coisa maravilhosa. Isso é muito bom, deve ser celebrado. Não, porque você está conseguindo comprar tudo aquilo que gostaria, tudo que você precisaria, que você está conseguindo se vestir melhor, você está conseguindo ter mais condições de lazer. Isso é tudo maravilhoso, querido, isso é bom demais e deve ser celebrado. Mas eu digo a você, a nossa vida não deve ser baseada nessas coisas, não deve ser dependente dessas coisas. Nós devemos viver por um propósito maior, tem algo a mais do que isso, até porque tudo isso é terreno, e nós não somos dessa terra, nós somos seres celestiais, espirituais, que temos um tesouro divino. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais precioso do que tudo aquilo que você pode olhar e ver e dizer que tem um valor hoje em dia. As pessoas estão vivendo de formas frustradas, decepcionadas com a vida, porque estão baseadas naquilo que vem, naquilo que tocam, naquilo que estão sentindo. Eu digo a você, queridos, o Evangelho veio para triunfar. E ele triunfou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu, a palavra fala sobre a morte de Jesus. Mas quando a palavra fala sobre a morte de Jesus, saiba que eu e você também estávamos nessa morte, incluídos nessa morte.
Quando ele morreu, eu e você também morremos. Mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E hoje ele está assentado à direita do Pai. E nós estamos assentados com eles nas regiões celestiais. Queridos, a nossa vida mudou para sempre. Depois que as boas novas chegaram, as boas notícias chegaram. Eu quero te dizer, talvez você tenha passado uma semana recebendo más notícias. Talvez no seu emprego, na sua família, na sua saúde. Mas eu digo a você, queridos, há uma boa nova. Há 2000 anos atrás, que foi manifesta naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida, que morreu, ressuscitou, triunfou sobre a morte, triunfou sobre as doenças, triunfou sobre o pecado, ele venceu. E é porque ele vive que nós podemos e ter a convicção de que dias melhores virão, de que mesmo que eu esteja passando por algum momento de escassez, de dificuldade, ou algumas circunstâncias que se levantou um gigante, eu posso crer, há uma boa nova que me levanta todo dia, que me inspira, que me motiva, que me deixa alegre, entusiasmado para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Aleluia, eu digo a você, tudo passa. Tudo passa. Menos a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é imutável. O caráter de Deus não mudou, querido. Ele é bom, continua sendo bom para todo sempre. Ele não te abandonou. Você não foi abandonado por Deus. Ele está dizendo para você, ei, eu enviei uma boa nova, eu enviei o meu filho para morrer por você, para ressuscitar por você e para triunfar sobre o diabo e sobre o pecado, para que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida satisfeita. Aleluia! O método divino de Deus para mim e para você, Jesus Cristo, querido. É o próprio Evangelho. T.L. Osborne, um dos maiores influenciadores do Evangelho, ele diz algo interessante. As pessoas estão querendo mais poder, mas as pessoas não precisam de mais poder. As pessoas precisam de mais Evangelho. Sabe por quê? É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que salva. Sabe o que um bairro precisa? Um bairro não precisa de poder. Um bairro não precisa de dinheiro, de infraestrutura. Não no sentido que nós estamos falando da vida espiritual para com Deus. O que um bairro precisa é do Evangelho. O que uma casa precisa é de Evangelho. O que uma família precisa é de Evangelho. O que um casamento precisa é de Evangelho. É de Jesus Cristo, queridos. Jesus Cristo entra em algum lugar, e você pode ver por vários relatos nos evangelhos, quando Jesus entra em algum lugar, ali há transformação. Se você abrir as portas e permitir que Jesus entre na sua vida, ele vai mudar a sua vida. Se você abrir as portas da sua casa, ele vai transformar a sua casa. Se você abrir a porta do seu casamento, ele vai transformar o seu casamento. Porque onde Jesus anda, aonde Jesus passa, e as pessoas estão receptíveis, ali há transformação, ali há mudança, ali há milagres. Quantos creem em milagres aqui? As boas novas de Cristo, em Cristo, por Cristo, manifestam milagres em nossas vidas. Eu não sei você, mas o Evangelho, quando entra em algum lugar, nos deixa mais felizes. Tem que nos deixar mais... Ah, não estou tão feliz, eu não consigo sorrir. Então, existe algum problema aí. Se você não está tão feliz, não está conseguindo se alegrar, se animar, ou é porque você está com falta de Evangelho, ou é porque não creu no Evangelho. Porque o Evangelho é o próprio poder de Deus, queridos. Diga comigo, o próprio Evangelho é o poder de Deus. Então, quando você acredita nessa forma, que o Evangelho é o poder de Deus, você crê que esse Evangelho tem poder para mudar circunstâncias,
mudar situações na sua vida, na minha vida e na sua vida. Queridos, Jesus veio com esse propósito de se entregar. Por mim, ele não veio por coisa pequena, mas por um propósito grande. Ele não precisava ter feito isso, mas ele decidiu fazer isso. Ele escolheu fazer isso. E por causa disso, nós podemos ter a esperança de dias melhores, de uma vida eterna. Eu digo a você, a morte parecia que estava ganhando o jogo. O pecado, o diabo, parecia que estava ganhando o jogo. E quando viu Jesus pregado naquela cruz, eu acredito que o inferno inteiro fez uma festa. E estava celebrando até a morte de Jesus. Enquanto todos choravam, o inferno estava fazendo a festa. Mas não sabia o inferno que ao terceiro dia, o amor, o próprio amor de Deus, desceria ao inferno, pisaria na cabeça de Satanás e aniquilaria a morte, dizendo: eu venci, eu triunfei, eu não estou mais morto, mas ressuscitei. O amor é maior do que a morte. O amor é maior do que a morte. Queridos, nós temos um tesouro precioso, e esse tesouro é Jesus. E eu digo a você, a gente vê em filmes, em séries, em televisão, a maioria dos tesouros são encontrados enterrados, mas o nosso tesouro, que é Jesus Cristo, ele não está enterrado, ele ressuscitou e vive. Ele é a boa nova, ele é o método divino de Deus para uma vida abundante. Quantos creem e querem, desejam uma vida abundante? Eu acredito que todos nós. Ninguém nasce para desejar uma vida medíocre, uma vida angustiada, depressiva. Eu acredito que ninguém nasce com esse tipo de expectativa. Até porque se está com esse tipo de expectativa, é porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está equilibrada dentro de você. Mas todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver bem. E deve ser a nossa expectativa. E foi para isso que Deus te criou. Para que você viva bem. Para que você aprenda a viver contente. Em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo fala isso à igreja de Filipos, aos filipenses. Ele diz: eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente tanto na escassez como na abundância. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o apóstolo Paulo está falando que ele aprendeu. Ele não nasceu com essa habilidade. Ele não nasceu sabendo desse método, já com dom, com habilidade de viver dessa forma. Ele disse que aprendeu. Então, se ele aprendeu, nós também podemos aprender. Eu e você também podemos aprender. Aprender o quê, Elmiton? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque as boas novas chegaram até nós. O evangelho foi pregado para nós, foi manifestado em nós. E se você abraçou o evangelho, hoje você carrega ele dentro de você. Então, o mesmo poder que estava em Jesus para curar um leproso, para curar um cego, para curar uma enferma, para curar alguém que estava doente, para ressuscitar dos mortos, para expulsar os demônios. O mesmo poder que estava presente em Jesus, que está presente nele, também está presente em nós. O mesmo poder. O poder que tirou Jesus daquele túmulo está presente em mim e em você. Agora precisamos reconhecer isso e dar mais valor a isso. Estamos tratando como algo comum aquilo que é sobrenatural. E isso é um erro da nossa parte. Porque não desfrutamos das boas novas. Porque não desfrutamos desse método divino de Deus para nós. Porque não estamos honrando da forma que deveria ser honrado. Ou valorizando da forma que deveria ser valorizado. Querido, Jesus Cristo, ele está vivo. Essa palavra tem poder.
O mesmo poder que estava nos eventos, na cura de um leproso, na cura de um cego, na ressuscitação de um morto, o mesmo poder que está presente nesses eventos, está presente ainda hoje também. O mesmo poder que curava ainda cura. O mesmo poder que libertou ainda liberta. O mesmo poder que salvou ainda salva. O mesmo poder que transformou vidas, famílias, casamentos, também transforma ainda hoje. E você pode desfrutar disso, eu posso desfrutar disso todos os dias da minha vida. Quando você entende que você hoje carrega o Evangelho dentro de você, carrega esse poder, o Evangelho é o próprio poder de Deus, querido. Quando você entende isso, você entende também que você está carregando o poder de Deus dentro de você. E isso vai te animar, te motivar a acordar melhor, mais feliz, mais motivado, sabendo, dentro de mim há um poder para transformar essa circunstância, há um poder para mudar o meu casamento, mudar a minha vida, mudar a minha sorte. Há um poder dentro de mim, por isso eu vivo contente em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho. Essas são boas novas para mim e boas novas para você que está escutando, boas notícias. Aleluia! Aleluia! Existe poder no Evangelho, e o Evangelho precisa ser pregado, precisa ser manifestado. Há um poder no Evangelho falado, quando sai da sua boca, mas também existe um poder no Evangelho vivido, quando você manifesta isso em vida, nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas decisões, nas suas reações. Querido, o Evangelho de Deus precisa ser manifestado. Quando o Evangelho de Deus entra numa cidade, ele transforma aquela cidade. Quando o Evangelho de Deus entra num bairro, ele transforma aquele bairro. Quando o Evangelho entra numa rua, ele transforma aquela rua. Quando o Evangelho entra numa casa, ele também transforma aquela casa. Aleluia! Se você não está motivado, feliz o suficiente para viver aquilo que Deus tem para você, querido, é porque você não está crendo da forma correta no Evangelho. Porque o Evangelho é justiça, é paz e é alegria também no Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Existe um poder dentro de você. Um poder disponível para você viver melhor, para você desfrutar de dias melhores, independente da sua situação, independente da sua condição. O Evangelho de Deus pode te proporcionar o que nenhum bem material pode fazer por você. Sabe, o que acontece muitas vezes é que estamos colocando expectativas também em pessoas, em seres humanos como eu e você. E eu digo a você, queridos, que uma hora ou outra seremos frustrados se depositamos a nossa confiança em outras pessoas. Porque pessoas são falhas, pessoas não são perfeitas. Estamos caminhando para a perfeição. Estamos tentando evoluir a cada dia. Mas não somos perfeitos. A sua confiança tem que estar em algo que é concreto. Algo que não muda. E como o Janderson falou aqui, Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Deposite a sua confiança nela. Deposite a sua confiança no método de Deus, que é Jesus Cristo. Porque Ele não mudou, não vai mudar. Ele continua o mesmo. E você não será frustrado, você não viverá uma vida decepcionada, colocando expectativas em coisas ou em pessoas. Deposite as suas expectativas em Deus, querido. Ele é especialista em superar expectativas. Ele não vai te abandonar. Ele não vai falhar com você. Ele não vai errar com você. Ele não vai te esquecer. Não vai te deixar sozinho. Deus está com você, querido. O mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. O mesmo Deus que esteve com Davi diante do gigante. O mesmo Deus que esteve com José quando ele foi vendido como um escravo. O mesmo Deus que esteve com Paulo diante das suas perseguições. O mesmo Deus que esteve com eles também está comigo e também está com você. Ele não mudou. E ainda nos deu boas notícias. Trazendo Jesus, enviando Jesus.
E nós temos acesso a Ele e ao Pai por causa de Jesus. Jesus, Ele venceu a morte e nós podemos crer numa vida eterna. Jesus Cristo nos resgatou do diabo, das mãos do diabo, e nos deu acesso às regiões celestiais em Cristo, no Pai, ao acesso direto ao nosso Deus, ao nosso Pai. Podemos ter um relacionamento hoje com o nosso Deus, com o nosso Pai, por causa de Cristo. Não estamos distantes. Jesus nos tornou justos. Fomos justificados em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do seu passado. Se você se arrependeu, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Existe uma nova vida em Deus para mim e para você. Esqueça das coisas que ficaram para trás. O passado é passado. Jesus Cristo triunfou sobre as emoções e os sentimentos. Sobre a nossa mente, que muitas vezes quer nos derrubar. Quer nos deixar em cima de uma cama, porque não estamos animados a correr a carreira, a viver uma vida que Deus planejou para nós. Mas Jesus, queridos, triunfou sobre os sentimentos. Jesus triunfou sobre as emoções. Jesus triunfou sobre as doenças, seja psíquica, seja física. Jesus triunfou sobre a depressão. Jesus triunfou sobre as crises existenciais. Jesus triunfou sobre as crises emocionais. Jesus triunfou sobre o câncer. Jesus triunfou sobre a AIDS. Jesus triunfou sobre qualquer nome. E nós podemos desfrutar de uma vida triunfante nele também. Essas boas novas são carregadas de libertação, são carregadas de cura, são carregadas de salvação, querido. Nenhum método pode oferecer o que o método de Deus pode nos oferecer. Nenhum método natural, nenhum método criado por homem pode nos dar a satisfação que uma vida em Deus, em Cristo Jesus, nos oferece. O único método validado por vários homens e mulheres de Deus, validado pela história, pelos anos, pelos séculos dos séculos. O único método que funciona é o método do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Se você quer transformar a sua vida, a sua mente, os seus sentimentos, as suas circunstâncias, os seus desafios, abra as portas para as boas novas. Abra as portas para as boas notícias. Abra as portas para o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Alegria vai entrar, paz vai entrar, justiça vai entrar, e você vai desfrutar de uma vida abundante. Aleluia! Queridos, nós não precisamos de mais dinheiro. Nós precisamos é de mais Evangelho. O dinheiro pode ser uma consequência, a casa, o carro, tudo isso pode ser consequência. Podemos conquistar, não, mas se temos o Evangelho, nós seremos plenos, felizes, estaremos em paz. Eu sei que não é fácil, eu sei que a vida nos proporciona alguns momentos de dificuldade. Isso não é só para você, não é exclusivo seu. Porque problemas, circunstâncias sobrevêm para qualquer um. O dia mau chega para todos. Chega para mim, chega para você. As dificuldades chegam. As circunstâncias chegam. Os gigantes se levantam. Não é fácil. Mas quem disse que precisava ser fácil? O próprio Jesus afirmou que não seria fácil. Mas, queridos, quando o dia mau chegar, ele precisa encontrar você crendo. Quando o dia mau chegar, ele precisa encontrar você animado. Quando o dia mau chegar, ele precisa encontrar você andando e vivendo em fé. Porque é isso que vai mudar as circunstâncias. Sabe, queridos, nós não escutamos os problemas e as circunstâncias, não dê ouvidos às circunstâncias. Porque ela não vai te acrescentar em nada.
Você deve dar o comando às circunstâncias. Você é que deve falar aos problemas como é que eles devem agir. Você deve se manter firme pela palavra. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Cristo. Eu sei quem é o meu Salvador. E Ele é todo poderoso. Aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, depressão saia. Diabo, tira a mão das minhas finanças, tira a mão do meu casamento, saia do meu casamento, saia da minha casa. Você não tem poder contra a minha vida, você não tem poder contra a minha família. Essa casa é do Evangelho, essa casa é de Jesus Cristo. A minha vida, o meu coração não é mais de pecado, eu não sou mais escravo, eu estou livre. O que corre dentro das minhas veias não é um natural, é um sangue celestial, é o próprio sangue do Evangelho, é o próprio sangue de Jesus que está correndo dentro de mim, me limpando de todo mal, da maldição do pecado, das mãos do diabo. A morte não vai mais me vencer. Eu triunfei em Cristo Jesus. Você nasceu para viver uma vida abundante e triunfante em Cristo Jesus. Se você tem a Cristo, você tem tudo. O sangue pode estar dando na canela. As coisas só se apertam. Mas você está bem. Você está feliz. Você está animado porque sabe. A minha felicidade não depende dessas coisas. A minha paz não depende dessas coisas. Em Cristo eu descanso. Em Cristo eu estou firme. Em Cristo eu estou animado. Sabe, queridos? Boas novas chegaram até nós. Boas novas chegaram até você. Cristo bateu na minha porta. Cristo bateu na sua porta. Abra a porta e deixa a alegria, uma alegria indizível, entrar na sua vida. Aleluia! Aleluia! Está feliz quando tudo vai bem, querido, é muito fácil. Está animado quando tudo vai bem, também é muito fácil. Mas quando o dia mal chega, quando as provações chegam, quando os desafios chegam, aí é que minha fé é provada de fato. É aí que eu verifico se eu estou em fé ou na falta dela. Viva pela fé, viva pelo Evangelho, viva em Cristo Jesus. Só Ele é capaz de nos libertar, de curar, de nos salvar. Só Ele. Só nele temos a plenitude de vida. Nenhum outro método vai te tornar mais feliz. Nenhum outro método vai te deixar em paz quando você deitar a sua cabeça no travesseiro à noite. O único método que funciona e é validado pelos séculos dos séculos é o método de... Aleluia, aleluia. Se ainda não transformou a sua vida, se ainda não transformou a sua família, é porque está faltando o Evangelho. É porque está faltando você colocar fé nas boas notícias e abrir as portas para essas boas notícias entrarem. Queridos, de má notícias nós já estamos cheios. Você vai para as redes sociais, só tem más notícias. Você olha na televisão, só tem más notícias. Você vai conversar com um vizinho, só dá má notícia. E depois de uma pandemia dessa, Jesus, todo mundo teve que enfrentar uma dor. Todo mundo está passando por dores, dificuldades. Todos. Como eu disse, não é exclusividade sua. Mas sabe de uma coisa, queridos? Vencedores são aqueles que vencem dores. Eu não sei qual é a dor que você enfrentou ou está enfrentando. Eu não sei se é a dor da perca de um ente querido. Eu não sei se é a dor de uma separação, a dor de uma traição. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando ou que enfrentou. Mas eu sei que mesmo diante dessas notícias ruins, existe uma boa nova que pode restaurar teus sentimentos, que pode restaurar tuas emoções, que pode restaurar a tua
vida e a tua alegria. E o choro pode se transformar em alegria. O Evangelho nos proporciona isso. Mesmo que estejamos enfrentando essas dores, o Evangelho te faz um vencedor. O Evangelho te faz um mais que vencedor. E vencedores são aqueles que vencem dores. Qual é a dor que você está enfrentando? Quais foram as más notícias que chegaram até você? Ei, não dê ouvido às más notícias. Mergulhe nas boas notícias. Mergulhe naquilo que Jesus nos trouxe. Mergulhe naquilo que Jesus conquistou por mim e por você naquela cruz. Aleluia! Quando ele morreu, nós morremos juntos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntos. E quando ele triunfou sobre a morte e o diabo, nós também triunfamos, queridos. O diabo não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a sua casa e sobre a sua família. Jesus Cristo já triunfou e nele nós somos mais que vencedores. É possível que em dado momento nós venhamos até a esmurecer por alguma circunstância, chorar, nos emocionar, tudo normal, querido. Porque nós somos seres humanos. Nós temos uma alma, nós temos sentimentos e emoções. Mas nós não podemos deixar que as emoções e os sentimentos nos impeçam de viver os milagres de Deus. Eu vou repetir para você. Nós não podemos deixar que os sentimentos e as emoções nos impeçam de viver os milagres em Deus. Jesus chorou a morte do seu amigo, Lázaro. Você conhece essa passagem? Lázaro tinha morrido já fazia 3 dias. E o pessoal foi correndo atrás de Jesus. Jesus, Lázaro faleceu, morreu. Jesus escutou aquilo. Mas Jesus foi encontrar com Lázaro depois de 3 dias. E Lázaro estava morto. E Jesus chorou a morte do seu amigo. Mas sabe, queridos, Jesus não deixou que o choro e que as emoções e os sentimentos impedissem ele de tirar Lázaro de dentro do túmulo, de chamar Lázaro de volta. E Lázaro ressuscitou. Você pode chorar sim, você pode se emocionar sim, você pode passar alguns momentos, sentindo e validando as suas emoções, mas você não pode deixar que as suas emoções e os seus sentimentos impeçam você de ressuscitar os seus Lázaros. Está na hora de você ressuscitar alguns sonhos que estavam presos, que estavam mortos dentro de você, alguns planos de Deus que estavam depositados no seu coração, mas que você deixou morrer, ou que estão abafados por alguma circunstância. Está na hora de você chamar esse Lázaro de volta. Acabou o tempo de chorar. Acabou o tempo do mimimi. Queridos, chorar não vai resolver o teu problema. É interessante que eu conversando com uma pessoa recentemente, ele falava da dificuldade financeira. E ele dizia que não estava conseguindo mais fazer nada, porque estava quebrado, estava liso, e não tinha condições. Eu disse, meu filho, uma coisa é certa. Chorar, resmungar, reclamar, não vai pagar teu boleto. Então levanta daí e vai trabalhar. Queridos, Deus não responde mimimi, Deus responde fé. O Evangelho chegou até nós, as boas notícias chegaram até nós. Você é abençoado por Deus, você é um vencedor. Declare, aonde eu colocar a planta dos meus pés, será abençoado. Eu verei prosperidade, eu verei abundância, crescerá e se multiplicará no nome de Jesus. Você não vai ver em nenhum momento Deus respondendo o choro de alguém, a reclamação de alguém, a incredulidade de alguém. Mas assim que essas pessoas exercem fé, falam fé, agem em fé, aí você vai ver Deus se manifestando, aí você vai ver os milagres acontecendo. Ei, o mesmo Deus que fez os milagres no tempo de Jesus, é o mesmo Deus que atua na minha vida e na tua vida hoje. Aleluia! Mas eu estou vivendo numa escuridão que você nem sabe
como. Querido, chegou a hora de você cantar uma canção na escuridão. É assim que funciona, você não precisa ver. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Ei, chegou boas novas, chegou boas notícias. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! A partir de hoje você não tem mais desculpas. As pessoas chegarão para você, os seus próximos, vida, suas dificuldades, os seus problemas, e vão até perguntar, ué, como é que pode? Eu conheço esses camaradas, eu conheço aquela mulher, eu sei como está a vida dele, não está muito boa, não. Ué, mas ela está feliz, ela está animada. E as pessoas, quando comentarem isso com você, você vai dizer, é porque boas novas chegaram. Ué, mas como assim? Eu não estou vendo nada, mas não precisa ver. Eu já creio. Eu já vejo com os olhos da fé. E já posso sentir. Eu celebro, eu me alegro, eu danço antes da música começar a tocar. Aleluia, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei do que Ele é capaz. Ele é todo poderoso e nele tudo posso. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, veja se ela está feliz. Ha, ha, ha. Diga assim para ela, ha, ha, ha. Diga ela, se alegre, se anime. Boas novas chegaram. Aleluia. Aleluia. Ha, ha, ha. Olhe para o diabo e diga, ha, ha, ha. Olhe para as dificuldades e diga, ha, ha, ha. Aleluia! Aleluia! Olhe para o gigante e diga, ha, ha, ha. Olhe para as impossibilidades e diga, ha, ha, ha. Aleluia! Aleluia! A fé ri das impossibilidades, queridos. A fé ri das impossibilidades. Não há nada impossível para o nosso Deus. Pode ser impossível para nós, naturalmente falando, mas para Deus não há impossíveis. Nós não somos mais do mimimi, nós somos do Aleluia. Aleluia. Diga, eu não sou do mimimi. Eu sou do Aleluia. Existe alegria dentro de mim. Existe alegria dentro de você, queridos. Aleluia. Talvez o seu rosto ainda não identificou isso, mas ele vai. Aleluia. Ei! O diabo perdeu. As circunstâncias vão cair. Os gigantes vão cair. Aleluia. Aleluia. Se mantenha firme. Se alegre, porque Jesus Cristo é um método de Deus para nos trazer uma vida abundante. Aleluia. 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 Mas eu preciso de um milagre. É um milagre que vai se manifestar na tua vida. Aleluia. 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 Talvez o que você precisa é tirar os incrédulos que estão perto de você. Ver um milagre. Foi assim que Jesus fez. Jesus entrou em determinados lugares, aquelas pessoas não estavam crendo como ele disse, saiam daqui, porque um milagre vai se manifestar. Aleluia, aleluia. Ei, você não é do mimimi. Uma nova semana está se iniciando, os de repente de Deus vão acontecer. Você atrai o favor de Deus quando anda no Evangelho, quando anda em Cristo. Eu vejo favores, eu vejo bênçãos, eu vejo milagres, eu vejo de repentes. Aleluia! 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 Eu não tenho motivos para sorrir. Quem disse que você precisa de motivos? Existe uma alegria sobrenatural disponível dentro de mim e dentro de você, queridos. É Jesus quem nos proporciona isso. É o Espírito Santo que nos proporciona isso. Aleluia, podemos acessar a qualquer momento.
Talvez a nossa mente, as nossas emoções, os sentimentos queiram sufocar isso. Mas a qualquer hora eu posso ir lá, direto nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e dizer, há uma alegria dentro de mim. Alegria dentro de mim, uma alegria dentro de mim, que vai se manifestar naturalmente, sobrenaturalmente. Aleluia. Se prepare para viver experiências sobrenaturais com Deus, queridos. Se prepare. Experiências sobrenaturais, eu declaro uma semana de experiências sobrenaturais. De repente, dentro do carro, você vai começar a rir. Dentro de casa, talvez, lavando uma louça, você vai começar a querer dançar, a começar a querer a celebrar, a começar a rir, do nada, de repente. É o Espírito Santo tratando com você, queridos. Se prepare para experiências sobrenaturais. É isso que o Evangelho proporciona. É isso que o nosso Cristo proporciona. É isso que as boas novas de Deus nos proporciona. Aleluia! Aleluia! Encare o diabo e ria da cara dele. Satanás, você é um derrotado. Se nós somos mais que vencedores, ele é um mais que derrotado. Pisa na cabeça dele. Pisa, se anima, se alegra. Boas novas chegaram, querido. Aleluia. O nosso tesouro não está enterrado. O tesouro não está enterrado. Aleluia. Patrício, chega aqui, Jantos. Assuma aqui o louvor. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar um momentinho de pé? Você está animado para essa semana? Você está animado para o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família? Queridos, é possível sim. Mas você precisa crer. Você precisa entender que as boas novas chegaram e elas precisam ser manifestas. Você é portador do Evangelho. Você carrega o Evangelho. E o Evangelho é o próprio poder de Deus. Você carrega o próprio poder de Deus. E através da sua vida, outras pessoas podem ser alcançadas. Através da sua vida, circunstâncias podem ser mudadas e transformadas. Através daquilo que você carrega em você. O único método que nos dá saúde, que nos dá alegria, que nos dá paz e que nos deu a salvação é o método de Deus, chamado o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não está morto, ele está vivo. Mais vivo do que eu e você possamos ser. Talvez durante esses dias você não tenha percebido, mas Deus trouxe livramentos para pessoas aqui. Talvez tenha batido na sua porta essa semana uma notícia muito ruim. E você tem sofrido por causa disso. Mas aí você veio para um convite de um culto, no domingo à noite, um culto de celebração. E ouviu da boca de Deus, ei, boas novas chegaram. O teu pranto eu vou transformar em alegria. A tua noite eu vou transformar em dia. A chuva vai cessar. E o sol vai nascer para clarear a tua vida e os teus passos. Se é de um milagre que você precisa, comece a crer nesse milagre. Aonde Jesus entra, aonde o Evangelho entra, tem transformação, tem poder, tem milagre. Para que viver uma vida pequena se Deus te criou para uma vida de grandeza? E essa grandeza não é uma vida natural, é uma vida espiritual. É uma vida de paz, de refrigério, de consolo. E talvez a dor que você esteja sentindo hoje esteja ali consumindo por dentro. Mas nessa noite Deus
vai trazer refrigério para a tua vida, restaurando os teus sentimentos e as tuas emoções, para que você possa continuar e seguir em frente. Você não vai se perder no caminho. Você não vai se desviar do caminho. Vai retroceder. Deus não te abandonou. Ele é com você, te dando força, te auxiliando, te ajudando. Você só precisa estar aberto, receptivo para as instruções que Ele tem para te dar. Levanta as tuas mãos. Derrama o teu coração na presença dele. Existe uma unção aqui. Existe uma unção aqui. Qualquer tipo de jugo, qualquer tipo de peso. Seja livre. Seja livre. O evangelho chegou. As boas novas chegaram. Jesus Cristo, Ele ressuscitou e triunfou sobre a morte. Ei! Derrama o teu coração agora diante de Deus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Eu declaro um novo tempo, Senhor. Um tempo de abundância. Abundância de alegria, de paz. Eu vejo curas se manifestando. Eu vejo pessoas sendo libertas de vícios. Hoje, a partir de hoje, uma atitude da sua parte que vai mudar para sempre a tua vida. As boas novas chegaram. O poder de Deus, ele é real.